uma grande alegria retornar aqui a essa casa, rever os amigos que nós conquistamos na doutrina espírita. É muito bom, né? Às vezes eu fico em casa pensando sobre isso, porque o espírito de Humberto de Campos diz que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E as amizades que nós conquistamos nas casas espíritas é uma coisa assim tão especial que a gente fica um tempo sem ver e quando nós nos reencontramos parece que nós nos vimos ontem. Não acontece isso? Há uma coisa assim que é muito bom, né, isso. Bom, na questão número 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da nossa encarnação. Aí os espíritos responderam a Kardec que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazer-nos alcançar a perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas todos têm que passar pelas vicissitudes da vida corporal. Então o objetivo da nossa encarnação é o nosso aperfeiçoamento. E todas as situações que nós vivemos aqui na Terra, na nossa família, no nosso corpo físico, as experiências que nós vivemos, tem como objetivo a nossa evolução, desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade. Mas visa outro fim ainda a encarnação, a nos pôr em contato com a parte que nos toca na obra da criação, dizem os espíritos. Para isso nós tomamos um corpo para desempenhar essa tarefa. Então, além do nosso aperfeiçoamento, nós também temos a missão que nos foi confiada por Deus para colaborar no desenvolvimento do planeta Terra e no progresso e no socorro daqueles que Deus nos colocou, nos confiou, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso meio, no meio em que nós vivemos. Então, onde nós estamos, nós temos uma tarefa a desempenhar, uma missão a cumprir, missão intransferível. O Evangelho segundo o Espiritismo fala isso. Todos tendes uma missão de que não suspeitais, diz o Evangelho. Então essa missão nós temos na nossa casa espírita, na nossa comunidade. E quanto mais elevado o espírito, mais ampla essa missão. Quanto mais nós desenvolvemos, maiores são as incumbências que nós recebemos de Deus. E na questão, na questão número 622 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Então, quanto mais o espírito progride, a sua missão é maior, é mais ampla. E existem espíritos que recebem de Deus a missão de desenvolver a sua lei. E é isso que Kardec pergunta. Os espíritos responderam, sem dúvida. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Em todos os tempos vieram esses homens nas mais diversas áreas, na área da ciência, na área da filosofia e na área da religião. São os reformadores ou médiuns reveladores. E como nós reconhecemos estes espíritos que tiveram e têm a missão de fazer progredir a humanidade? Como nós reconhecemos? Pelas suas obras e pela sua influência moralizadora. Lembrando Jesus no Evangelho de João, as obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Então diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que para fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, é preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. E que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza e pelo resultado
e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. O Chico diz que não passa um século aqui na Terra sem que reencarne um apóstolo do Cristo. Ele diz assim: o Cristo jamais nos deixou sem amparo e nos enviou sempre um dos seus apóstolos através da reencarnação. Ora vinha Pedro, ora João, ora Paulo. Passam ele às vezes anônimos entre nós, mas ajudam e muito a humanidade a progredir. Por isso, diz o Espírito de Emmanuel, que a Terra não é apenas um lugar de expiação destinado a exílios amargurosos, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. As atribuições dos Espíritos são proporcionais ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. No livro Obras Póstumas, Kardec diz que a missão dos reformadores é repleta de dificuldades e perigos. E numa mensagem de 1863, um espírito diz a Kardec: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então, quanto mais ampla a missão, mais difícil ela é. Por isso, necessita de espíritos experimentados e fortalecidos na fé e no extremado amor ao Cristo e à humanidade. E nós conhecemos um desse missionário do Cristo que viveu conosco no século XX. Todos nós sabemos quem que é, né? Francisco Cândido Xavier. O Chico Xavier foi um dos mais lúcidos apóstolos do Cristo, que teve a missão de desenvolver o seu evangelho. Certa vez perguntaram para o Chico, né, se ele sobre algumas coisas sobre ciência. Embora ele conhecesse, ele disse assim: nesta encarnação, a minha tarefa é com o evangelho. E durante mais de 70 anos, ele desenvolveu e vivenciou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que o Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Dizem os historiadores de Pedro Leopoldo que no dia do seu nascimento, milhares de garças sobrevoaram a cidade, trazendo com elas o perfume do lírio, dos lírios. Conquanto o Chico, desde muito jovem, ele via espírito, interagia com o mundo espiritual e por conta disso sofria muito, porque só ele via, ninguém compreendia. Ele só conheceu o espiritismo em 1927, aos 17 anos de idade, quando a sua irmã foi acometida de um processo de obsessão. E falaram para o seu pai que existia na fazenda Maquiné, no município de Corvelo, em Minas Gerais, 2 médiuns curadores que estavam ajudando muitas pessoas. Eles chamavam José Hermínio Perácio e Carmen Perácio. Então o pai do Chico, junto com a família, o Chico, a irmã e os irmãos, foram até a fazenda Maquiné e ali, na primeira reunião mediúnica que o Chico participou, ele doutrinou o espírito que se afastou da sua irmã e ela, durante um tempo, e ela voltou a sentir normal. Existia também naquela época um médium muito famoso chamado Pascoal Comanducci. E esse médium recebeu uma mensagem em Belo Horizonte para esses 2 médiuns, José Hermínio Perácio e Carmen Perácio, que inclusive presentearam o Chico com os 2 primeiros livros espíritas, que foi o Livro dos Espíritos
e o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa mensagem o Espírito diz assim, através do Pascoal Comanducci, ao José Hermínio Perácio e a Carmen Perácio: a principal missão de vocês agora é ajudar Chico Xavier. Ele possui recursos mediúnicos múltiplos. Ele está cercado de falange tão poderosa como as que assistiam Jesus. Esse menino assombrará o mundo, escreverá mediunicamente centenas de livros e será intransigente defensor e divulgador do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Viverá muito. Desencarnado não terá substitutos. Da mesma forma que Jesus, Chico é o único no planeta. Só ele, em encarnação posterior, poderá retomar o leme e dar continuidade à obra específica que lhe foi confiada pelo Altíssimo. Poderá ter em princípio sucessores, substitutos, reafirmo, jamais. Chico é o legítimo missionário do Cristo aqui na Terra. Suportou todo tipo de provação e dificuldade por amor a Jesus. Foi perseguido, caluniado, processado, incompreendido e, doando de si mesmo, atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Humberto Holden, o escritor, diz assim: futuras gerações dificilmente acreditarão que tenham passado sobre a terra um homem como Chico Xavier. De sua boca jamais se ouviu uma palavra de pessimismo, de ódio, condenação ou revolta. Sua vida foi toda dedicada para que a fé se elevasse, a esperança crescesse, a bondade se expandisse e o amor triunfasse sobre todas as causas. A vida do Chico foi um exemplo de cristianismo, um exemplo de cristão. Então ele viveu várias experiências e nós trouxemos algumas aqui para nós refletirmos. A primeira experiência que nós trouxemos é sobre a resignação. O Chico foi um exemplo de resignação e de coragem para suportar as adversidades que ele passou em nome do Cristo. Então, do ano de 1932 a 1945, o padre Júlio Maria, residente na cidade de Manhumirim, em Minas Gerais, não deixou o Chico e o Emmanuel em paz. Criticou-os tenaz e injustamente. Os trabalhos de Emmanuel eram recebidos pelo Chico, eram analisados, apontados, criticados, obscurecidos e até mesmo adulterados. Esse padre escrevia nessa época num jornal chamado Lutador. E toda semana que o Chico recebia esse jornal, ele escrevia críticas ferozes contra o Chico. E o Chico nada respondeu e evitava, até em família ou com amigos, a comentar as injustiças do jornal. Mas mal ele recebia, assustava-se, adivinhando a pancadaria. Isso foi durante 13 anos. No ano de 1945, desencarna o padre Júlio Maria e Emmanuel aparece ao Chico e lhe diz: hoje vamos fazer uma prece em conjunto e toda particular pelo nosso grande benfeitor Júlio Maria. Olha só a definição de Emmanuel para aquele irmão que não soubera compreender o Chico e que durante 13 anos, incansavelmente, o criticou e o caluniou. Então diz Emmanuel, né, o nosso grande benfeitor Júlio Maria, que acaba de desencarnar em Manhumirim, que durante 13 anos seguidos ajudou-nos a compreender o valor do trabalho a bem de nossa melhoria espiritual, obrigando-nos a viver em permanente oração e vigilância, por meio do exercício sublimativo de ouvir, sentir e não revidar,
lecionando em silêncio o adversário. Olha esse grande ensinamento do Chico, que nós devemos aplicar nos nossos lares. Não revidar, suportar a incompreensão dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, lecionando, ensinando-os com o nosso exemplo. Porque o nosso exemplo há de transformar os corações que nós amamos. Irmã Rosália diz no Evangelho segundo o Espiritismo que há um grande mérito em saber calar para deixar falar o mais tolo. É um gênero de caridade, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Isso não é só humildade, mas caridade, porque não anotar os erros dos outros é caridade moral. E o Chico dizia ainda que ninguém é suficientemente perfeito para exigir dos outros o que ainda não realizou dentro de si. O Chico também influenciou e ajudou muitos, inclusive os grandes devedores da humanidade. Olha só, junto com o Chico, reencarnou também, nesse mesmo século, ali na Redondeza, espíritos de grandes dívidas da humanidade, perante a humanidade, e que reencarnaram ali nos arredores e receberam a influência e a ajuda do Chico para vencer as suas provações, inclusive as expiações, que é as consequências do passado. Então diz no livro Chico de Francisco que uma das cunhadas do Chico teve um filho anormal. Braços e pernas atrofiados, os olhos cobertos por uma espessa névoa, mantinham-no mergulhado na mais completa escuridão. Era cego. Ele inspirava medo às pessoas que o viam. Era todo deformado, que a mãe, ao vê-lo, teve um choque e foi internada no hospital de doentes mentais. O Chico ficou com o sobrinho, cuidou dele e não era fácil medicá-lo, banhá-lo, aplicava-lhe um clister diariamente, porque o intestino dele não funcionava, o esôfago não funcionava, o Chico precisava fazer uma bola para comida, colocava com o dedo assim, para ir. E o menino, não conseguia nem engolir, então o Chico tinha que fazer isso. Isso durante 12 anos aproximadamente. E quando o sobrinho do Chico piorava, o Chico rezava dizendo, pedia muito a Deus, pedia a Emmanuel para que ele não desencarnasse, porque o Chico diz que já o amava como um filho. Um dia o espírito de Emmanuel disse para ele que ele ia desencarnar quando o pulmão dele desenvolvesse mais do que a caixa torácica dele. Então ele contrairia uma pneumonia e desencarnaria, e assim aconteceu. Na hora do desencarne, seus olhos voltaram a enxergar. Ele olhou para o Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão daquele olhar. Aí o Emmanuel diz assim para ele: graças a Deus, é a primeira vez, depois de 150 anos, que seus olhos se voltaram para a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Deus. Depois, no livro Inesquecível Chico, do seu Romeu Grise, lá de Votuporanga, você conheceu, né, Guga? Que conviveu com o Chico, e ele também escreveu um livro trazendo assim muitas informações que ele colheu ali na convivência com o Chico. E aí ele conta, sobre isso, que o sobrinho do Chico viveu até o ano de 1949, quando ele desencarnou. Aí o Chico falou que depois de algum tempo apareceu para ele um espírito que era então um moço muito bonito que apresentava 22 anos. E como ele conversou com o Chico, dizendo, o Chico reconheceu como seu sobrinho. E ele disse para o Chico que ele ia ficar ainda 50 anos no mundo espiritual e que ia reencarnar nos primeiros anos do terceiro milênio. Ou seja, do ano, desse nosso século.
Então ele deve estar aí nos primeiros anos, deve estar aí com seus talvez 16, 17, 18 anos. Até os 20, né? Esse sobrinho do Chico reencarnado. Agora, quem foi esse sobrinho do Chico em vidas passadas? Diz o seu Romeu que, segundo o Chico lhe falou, o sobrinho dele foi a reencarnação de Antoine Quentin Forquier Tinville, que foi um revolucionário juiz da França durante o conturbado final do século XVIII. Chico, dirigindo-se a nós, então muito baixo, completou ainda: em pleno tribunal revolucionário, no período de terror, quando não havia vítima para serem levadas à guilhotina, ele enviava algum desconhecido ou um dos seus inimigos para que a máquina não parasse. Soubemos posteriormente que o nome do menino, profundamente amado pelo generoso médium, era Emanuel Luiz. Olha só, esse juiz da época da França, que mandava guilhotinar as pessoas, inclusive os seus inimigos, o Chico recebeu na sua casa como seu sobrinho e cuidou dele durante 12 anos para que ele iniciasse o seu resgate perante a lei de Deus. Que homem é este que recebe espírito dessa envergadura e transforma o seu coração? Tem uma outra passagem interessante que quem conta é o Carlos Bacelli. Primeiro, no livro Lições de Sabedoria, da dona Marlene Nobre, ela conta um diálogo que estavam tendo com o Chico. Eles lembraram do Alto de Fé em Barcelona. O Alto de Fé em Barcelona foi um episódio que Allan Kardec encaminhou para a Espanha alguns livros espíritas, para os espíritas de lá. Mas o bispo de Barcelona ficou sabendo e interditou, vamos dizer assim, na alfândega, ele impediu que os livros entrassem e fez uma fogueira e queimou aqueles livros ali. Na verdade, o que aconteceu é que as pessoas ficaram mais interessadas ainda pelo espiritismo, né? Então, essa conversa até Kardec tem com os espíritos, que está no livro Obras Póstumas. Pois bem, o bispo de Barcelona se chamava Dom Antônio Palau e Termers. E ele que comandou esse ato de fé em Barcelona. E o Bacelli fala que havia em Uberaba um padre chamado Sebastião Bernardes Carmelita, que era amigo do Chico e era conhecido como padre espírita. Chico compareceu ao seu velório. Aproximou-se do corpo exposto na capela em que o padre Sebastião costumava oficiar, inclinou-se com respeito e depositou-lhe um ósculo em sua fronte inerte. Diz o Bacelli, em Uberaba, convicção é que o padre Sebastião Bernardes Carmelita, que vivia percorrendo os hospitais e transmitindo passe aos doentes, era a reencarnação do bispo de Barcelona, Dom Antônio Palau e Termers. Muitas vezes, querendo ele renunciar à batina, fora demovido do seu intento pelo próprio Chico, que o aconselhava a perseverar, encerrando essa missão aqui na Terra. Veja bem, não foi o Chico que falou, eram entre eles tinham essa intuição, diz aqui o Bacelli. E lá no livro que eu comecei a dizer, mas não completei, né, no Lições de Sabedoria, diz a dona Marlene Nobre que o Chico diz assim: de que valeu a queima dos livros em Barcelona? O édito inquisitorial não adiantou nada. Talvez até o bispo esteja reencarnado agora. Ele é filho de Deus e está tratando de nos ajudar. Ele fala isso. Então aí as pessoas foram deduzindo, né, ligando. O Chico também jamais julgou a quem quer que fosse. O Carlinhos Madi, muito amigo do Chico também, escreveu um livro sobre conversas na varanda, que vale a pena a gente ler. Então ele conta também várias experiências que ele viveu ali com o Chico. E ele conta que certa vez ele estava chegando ali na casa do Chico e ele viu sair de lá a viúva de um importante político.
A viúva, toda coberta, evidenciando que escondia sua identidade, e saiu rapidamente. Aí o Carlinhos diz que foi logo falando para o Chico: essa mulher é de outra escola religiosa, se esconde para vir aqui, demonstrando talvez vergonha de que a vejam com você. Penso que você não devia atendê-la. Aí o Chico olhou para ele serenamente e disse: meu filho, nós não estamos aqui para inquirir e nem escolher ninguém. Nós estamos aqui para, em nome de Jesus, consolar, esclarecer e auxiliar sempre. Envergonhado, calei-me. Então esse é um grande exemplo para todos nós da casa espírita. A casa espírita, o Chico diz, ela foi feita para consolar, esclarecer e auxiliar. Então é isso que Jesus espera de nós. Jamais julgar a quem quer que seja. E jamais perguntar sobre qualquer coisa. Né? Lembrando Paulo, quando pergunta, né, para Jesus: o que queres que eu faça? Então é assim também que nós devemos fazer, né? Perguntar para Jesus: o que queres que eu faça para esse meu irmão? E para as pessoas que chegam até nós: meu irmão, o que eu posso fazer por você? Essa deve ser a pergunta que nós devemos fazer, porque essa é a pergunta que o Chico falava. O Chico também era senhor do tempo. Nunca perdia tempo para nada. Ele conta que quando ele trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, logo depois do almoço, ele ficava aguardando a charrete que ia conduzi-lo ao serviço que lhe garantia a discreta remuneração. E às vezes, essa charrete, porque o patrão dele, nessa época, pedia que a charrete levava ele para casa, ele almoçava, depois levava de volta. E depois que ele almoçava, ele ficava esperando de 20 a 30 minutos que a charrete viesse buscá-lo. E certo dia, o espírito de Casimiro Cunha apareceu-lhe e lhe disse que se ele quisesse aproveitar aquela parcela de tempo, ele se dispunha a cooperar com ele na recepção de uma obra simples. Aí o Chico disse assim: combinamos, e logo depois da refeição entrava para o meu quarto e ia psicografar. Lembro de minha irmã Luísa, preocupada, não se cansava de insistir à porta: Chico, escrever de barriga cheia faz mal, deixa isso só para o centro. Foi assim que nasceu o livro Cartilha da Natureza. Olha só, o Chico não tinha tempo livre, né? Trabalhou incessantemente. Muitos sentiram o perfume do Chico. O Chico exalava perfume. E a doutrina espírita nos ensina que nosso fluido perispiritual tem cor, tem odor, tem peso, né? Nós temos a nossa aura que emana. E muitos sentiram o perfume do Chico. E conta Roque Jacinto que numa das peregrinações que eles faziam aos sábados, porque a gente sabe que todo sábado o Chico saía para visitar as pessoas carentes, entrava nas casas, lia o Evangelho, uma pequena mensagem, dava algum mantimento, conversava um pouco, depois ia embora e ia para outra casa. Essa tarefa ficou conhecida como peregrinações. E numa dessas peregrinações, uma das senhoras visitadas pediu para o Chico que entrasse na sua casa para ver um dos parentes que estava acamado e muito enfermo. O lar era modestíssimo. Diz Roque Jacinto que eles entraram em pequeno grupo porque não cabia todo mundo que estava acompanhando o Chico. E o enfermo no leito, ele exalava um odor nauseante, a ponto de fazer um dos visitantes sentir-se mal, obrigando-nos a empreender esforços visíveis para sustentar-nos no posto de socorro. Então ele fala. Então alguns passavam mal e o próprio Roque Jacinto falou que precisou de muito esforço para ficar ali. Aí o Chico rogou uma prece, e quando as primeiras palavras eram articuladas na busca do mundo maior, uma onda de éter varreu todo o ambiente,
seguida por uma brisa perfumada em magnólia, transformando a atmosfera interior num recanto de paz. Olha só, tem gente que sentiu o cheiro de rosas, perfume de rosas, perto do Chico. Era a emanação do seu pensamento evangelizado. Também o Chico recebeu a visita de grandes espíritos como Isabel de Aragão e tantos outros. Vamos passar um pouco para frente, que já está indo, né? Porque eu trouxe um monte de história aqui. Mas é tanta coisa com o Chico, a gente quer falar, né? Mas, vamos ver aqui. Olha só, sobre a campanha do quilo. Eu achei muito interessante essa história. Está no livro Encontros com Chico Xavier. Alguns centros de Uberaba faziam a campanha do quilo. Não sei se aqui em Mirassol tem. Que as pessoas saem nas casas, batendo nas casas, pedindo mantimentos para fazer, isso era mais na época lá do Chico, né? Para fazer as cestas básicas para ajudar as pessoas necessitadas. E certa vez um amigo ficou curioso para saber do Chico como esse trabalho era visto no mundo espiritual. Esse trabalho se referia à campanha do quilo, mas nós podemos referir também a todos os trabalhos que nós fazemos, porque o trabalho de ajuda assistencial, ela se diversificou, né? Então nós ajudamos, cada casa espírita ajuda de uma forma. Então perguntaram para o Chico: Chico, como que os espíritos veem esse nosso trabalho no mundo espiritual? O que acontece no mundo espiritual? Olha o Chico dizendo: muitos espíritos vaidosos são designados para acompanharem vocês durante o trabalho, recebendo preciosos ensinamentos de humildade. A maior mensagem é a presença de vocês nas ruas. Muitas pessoas estão a observá-los, ficam à distância, mas muito atentas, pensando: eles poderiam estar descansando, divertindo-se em algum clube nessas horas. A gente acha que não, mas eles são tocados no coração. E quando surgirem negativa da parte dos solicitados, não vamos esquecer o valor do contra. Então, olha só o que o Chico conta. Primeiro, quem nos acompanha? A gente pensa que é só os benfeitores espirituais. Claro que eles estão conosco, mas estão também os espíritos que durante as suas encarnações não conheceram a humildade. Então eles acompanham para participar dos trabalhos, né, no socorro, e aprendendo também para quando reencarnarem terem mais facilidades com isso. E fala também dos encarnados que nos observam, porque os trabalhadores do bem são observados. E aqui ele fala que muitos são tocados no coração. Olha, eles poderiam estar se divertindo. Então isso é muito importante, isso é muito bom. E aí, né, o amigo que ouviu isso chegou lá no grupo e falou: olha, gente, contou que o Chico tinha falado. Aí um deles, assim, com muita presença de espírito, disse assim: olha, gente, os primeiros espíritos vaidosos que são trazidos aqui para essa campanha somos nós mesmos, os que participamos da coleta de doações. E é verdade, né? O Chico dizia que ele era alguém que tinha uma imensa vontade de ser fiel a Jesus. Ele dizia: quando a gente fala o nome de Jesus, é preciso muito respeito. E nós vamos encerrar com uma história, um fato narrado pelo Adelino aqui de Mirassol. Ele contou essa história para o John Harley, que colocou no livro Nas Trilhas da Garça. Ele conta que ele ainda trabalhava no banco quando ele recebeu um telefonema dizendo que o Chico mandou lhe perguntar se ele poderia estar no portão da sua casa às 18 horas. O Adelino diz assim: lá estava eu pontualmente e após os cumprimentos disse-me: mandei lhe chamar aqui porque quero lhe mostrar uma coisa.
Ontem à noite, quando fui deitar-me, estava pensando muito no sofrimento de Jesus, quando lhe fincaram os cravos nos pés. Isso sempre me impressionou muito a vida toda. Não conseguia dormir pensando nele. De madrugada, senti uma dor muito profunda nos pés, tão intensa que não me deixou dormir, mas não me levantei. Quando amanheceu, olhei para meus pés e levei um susto. Você pode ajudar a tirar o sapato e as meias? Aí o Adelino disse que ele estava muito fraco e com dificuldades para abaixar-se. Claro, Chico, de joelhos, respondi-lhe. Então lhe retirei o sapato e as meias, e quem levou um susto fui eu. Havia no dorso de cada pé uma mancha roxa, como se houvesse enfiado ali 2 cravos ou pregos enormes. Então ele me disse: olhe para as minhas mãos. Retirando os curativos com o que havia coberto os sinais, havia em suas mãos as mesmas marcas dos pés, embora em tamanhos menores, sendo que as das palmas das mãos eram maiores do que as do dorso. Entre a emoção e as lágrimas daquela hora inesquecível, pude apenas dizer: Chico, você é o único espírito que conheço que tem as marcas do Cristo. Sinto-me como alguém que tinha que dar um recado. Dei um recado. Estou em paz. Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe.